e algumas curiosidades interessantes que talvez você ainda não saiba. E mais, como estão os atores hoje em dia? Tudo começa quando o menino de 9 anos, muito fã do filme King Kong de 1933, inspirado por mestres como Ray Harryhausen, decide refazer o filme em seu quintal com seus próprios modelos em stop motion, com uma câmera Super 8, inclusive imitando a construção com um prédio de papelão. Peter Jackson sempre teve King Kong como seu filme favorito, e a vontade de fazer um remake vem desde a infância, e ele conta em entrevistas que por volta de 1996, ele mesmo começou a mexer com computação gráfica e modelos 3D. Foi quando ainda nessa época ele teve a ideia de fazer de fato o remake, mas o projeto acabaria sendo arquivado pela Universal por causa dos filmes Poderoso Joey e Godzilla. Esse diretor também é muito conhecido pela franquia O Senhor dos Anéis, mas acredito que você já deve saber disso. Nessa mesma época em que Peter Jackson tentou realizar o filme nos anos 90, ele voou para as locações de Titanic para discutir o papel de Anne Darrow, pois ele queria que Kate Winslet, a eterna Rose de Titanic, a interpretasse, já que ele havia trabalhado com ela antes no filme Almas Gêmeas. Minnie Driver também foi considerada para o papel, e George Clooney e o Robert De Niro para os papéis de Jack Driscoll e Carl Denham. O diretor Peter Jackson é tão fã de King Kong que ele coleciona diversos objetos originais que foram utilizados no filme de 33 e que ele colocou aqui nesse filme em várias partes. Adrien Brody foi a única escolha para o papel de Jack, e para o papel de Anne Darrow ainda foi considerada a atriz Natalie Portman, mas ela foi descartada por ser considerada muito nova para esse papel. King Kong foi considerado na sua época um dos filmes com maior orçamento, com mais ou menos 207 milhões de dólares, arrecadando 562 milhões em bilheteria. No momento em que estou gravando este vídeo, o filme com orçamento mais caro foi Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, com mais ou menos 370 milhões de orçamento. Esse filme se utiliza de uma tecnologia que era até então nova naquela época, que é a famosa técnica de captura de movimentos, que aqui no filme teve como modelo as expressões e atuações de Andy Serkis, que conta em entrevistas que antes de aceitar fazer esse papel, ele estava ainda com os trejeitos de Gollum, de O Senhor dos Anéis, e que demorou para ele enfim desenvolver as características do gorila. Ele também interpreta o marinheiro Lemp, mas isso acho que você já percebeu também. A atriz Vicky Houghton passava 6 horas fazendo aquela maquiagem cabulosa todas as manhãs para o papel de feiticeira. Já para a criação do Kong, a equipe passou muito tempo desenvolvendo o personagem, e foi muito complicado pois havia muitos detalhes. A equipe também confeccionou algumas esculturas, onde foi feito um modelo 3D para fazer uma aparência de macaco o mais real possível. Não havia gorilas em nenhum zoológico na Nova Zelândia, local onde estava sendo gravado o filme. Por essa razão, a equipe não pôde estudar macacos, pois o zoológico mais próximo ficava na Austrália. Com isso, Michael Apted, outro cineasta, veio ajudar a produção, permitindo que eles estudassem mais de 20 horas de pesquisa em vídeo que ele gravou quando realizou o filme A Montanha dos Gorilas, de 88. Você sabia que existe um game que foi lançado junto com esse filme? Durante o jogo você acompanha os eventos do filme, porém pode optar por um final alternativo, onde você pode trazer o Kong de volta para a selva. E eu confesso que esse seria um final que eu gostaria muito de ver. Em determinado momento do filme, mais especificamente esse, pode-se ouvir o Wilhelm Scream. Grito esse presente em vários filmes, tirado de um filme antigo de faroeste. Peter Jackson aparece no filme nas cenas finais. Ele é um dos pilotos do avião, da mesma forma que o diretor do filme original, Merian C. Cooper, também apareceu em seu filme de 33. E os filhos de Peter Jackson, Billy e Kate Jackson, também aparecem no filme. E como eu falei no vídeo sobre King Kong de 76,
E o que falar da sequência desse filme que nunca ocorreu? Adam Wingard disse em uma entrevista em 2013 que Peter Jackson estava interessado em produzir uma sequência desse filme, intitulada em inglês Skull Island, com Wingard dirigindo. No entanto, os direitos de King Kong foram transferidos para a Warner Bros. Em 2013, o que complicou que uma sequência fosse realizada pela Universal. Peter Jackson tinha o intuito de fazer uma sequência se passando na Primeira Guerra Mundial. Já Wingard quis trazer para os dias atuais. Enfim, a Warner acabou desenvolvendo o reboot, que é o então conhecido Kong: A Ilha da Caveira, e Adam Wingard viria mais tarde a dirigir Godzilla vs Kong, que saiu ano passado. E o que aconteceu com os atores principais desse filme? Vamos começar com o premiado ator de 49 anos, Adrien Brody, bastante conhecido por filmes como O Pianista, que ele levou a estatueta de melhor ator no Oscar, e também Predadores, um dos melhores filmes atuais do Predador. Em King Kong, o próprio ator dirigiu o táxi ao invés de um dublê. O ator continua em plena atividade e seu último trabalho foi em Blonde, que retrata a vida de Marilyn Monroe. Jack Black interpretou Carl Denham, ator muito conhecido por comédias como Escola de Rock e, por que não, o clássico da temperatura máxima O Amor é Cego. E um fato interessante é que após esse filme, entendeu-se que o ator sabe atuar em florestas e selvas, pois ele depois veio a fazer os filmes Trovão Tropical, que também é um filme dentro de um filme, e Jumanji: Bem-vindo à Selva. Ele está em plena atividade e seu último filme é Super Mario, onde ele dublou Bowser. Ele está atualmente com 53 anos de idade. O ator e diretor Colin Hanks interpretou Preston, e esse sobrenome não lhe é estranho, pois ele é filho do também ator Tom Hanks. O ator é conhecido por suas aparições em filmes e séries, e um papel de destaque dele foi na ótima série Fargo de 2014, e ele também esteve em Jumanji 2, e seu último trabalho foi na série A Friend of the Family, e ele está atualmente com 44 anos. Andy Serkis, que interpreta Kong e o marinheiro, como disse, é muito conhecido por seus papéis em captura de movimento, e talvez algo que você não saiba é que ele é diretor, tendo dirigido filmes como Venom: Tempo de Carnificina e Mowgli: Entre Dois Mundos. Seu último trabalho como ator foi no filme Mouse Guard. Ele está atualmente com 58 anos. Jamie Bell, que interpreta o corajoso e ladrão Jimmy, é bastante conhecido pelo filme homônimo Billy Elliot, de 2000. Ele também esteve no Bendito Quarteto Fantástico, de 2015, e seu último filme foi As Aventuras de Tintin 2, de 2021, e ele está com 36 anos. Evan Parker, que interpreta Hayes, é um ator jamaicano que, dentre seus trabalhos conhecidos, está mesmo King Kong e Django Livre, e seu último trabalho foi na série The First Lady, de 2022, e ele está com 54 anos. Kyle Chandler, que interpreta o metido ator Bruce Baxter, é conhecido pela série Friday Night Lights e outras séries e filmes de comédia, entre outros. Seu último trabalho foi na série O Chefinho de Volta ao Berço, e ele está com 57 anos de idade. E para finalizar, vamos falar sobre ela, a lindíssima Naomi Watts, que interpreta Anne Darrow. Ela é conhecida como a rainha dos remakes, pois ela fez os filmes O Chamado 1 e 2, que era remake, fez King Kong, que é um remake, e um de seus últimos trabalhos foi Boa Noite Mamãe, que também é um remake de um filme de 2014. Ela também é muito conhecida pelo filme O Impossível. E um fato interessante é que a atriz contou em entrevistas que chegou a conhecer Jessica Lange e Fay Wray, que interpretaram as donzelas em perigo nos filmes anteriores do Kong. Ela revela que foi um momento mágico para Peter Jackson, e ela diz que Jessica Lange deu a ela a bênção para esse papel. Enfim, a atriz continua em atividade e está muito bem para 54 anos de idade.